Olá! A paz do Senhor Jesus reina na sua família, no seu lar. Eu sou a Diaconisa Ivani de Serafim e nós estamos dando início a mais uma série de 3 vídeos falando sobre religião ou intimidade. Religião ou intimidade. Existe alguma diferença? O que é a religião, afinal? Então, nós vamos estudar em 3 vídeos sobre religião e intimidade. Existe alguma diferença? Antes de eu ir para o conteúdo dessa série, para dar a introdução, eu gostaria de te pedir que já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com mais pessoas para que essa palavra possa chegar a maior número de pessoas possível. Fazendo isso, você está contribuindo com a obra de Deus, porque você está contribuindo com outras pessoas para o conhecimento da palavra. E eu estou muito feliz de dar início a essa série logo nos últimos dias do ano, finalzinho do ano, e nós estamos aqui para juntos estudarmos sobre a palavra de Deus. Comente, fale aqui nos comentários, curta, tá bom? Vamos lá para sem perca de tempo. Vou dar uma introdução, hoje apenas uma introdução. E quando eu der a introdução, sua mente vai começar já a se abrir para que você entenda verdadeiramente o conteúdo que eu vou passar amanhã e depois de amanhã, aqui no canal, ok? Então, antes de mais nada, eu quero falar para você que Deus, ele criou, né, o homem e a mulher. Você vai ler o capítulo 1 de Gênesis, Deus foi criando a natureza, o sol, e depois, por último, ele criou o homem. E disse que não era bom que o homem estivesse só e criou para ele uma mulher. Então Deus criou antes de tudo família. Se você olhar para o reino animal, são famílias, porque sempre tem o macho, a fêmea, que se unem e têm os filhotes. Assim, também o homem e a mulher se unem como um só e têm seus filhos. Amém? Então, a introdução de hoje eu vou falar sobre isso. A família tem muita importância e muito valor para Deus. É mais importante do que carreira profissional, é mais importante do que um ministério, é mais importante do que qualquer coisa você ter a sua família bem estruturada na presença do Senhor. Amém? Então a família, né, ela é algo que Deus preza muito, foi a primeira coisa que Deus criou. E a ideia de Deus é que o homem não estivesse só. Quando eu falo o homem não estiver só, ele está falando que é o ser humano, a espécie humana. Não é bom que um homem esteja só, não é bom nem que a mulher esteja só. Viver só não é bom. A solidão não é legal. Mas Deus criou família para que nós pudéssemos habitar em família. Então, o que é igreja no sentido organizacional, que é a igreja verdadeira mesmo, é o corpo de Cristo. Igreja verdadeira mesmo é eu e você, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito, nós somos a igreja. Quando Jesus veio aqui na terra, ele fundou a igreja. Só que ele fundou a igreja muito depois que já existia família, já existia o templo, já existia o sacerdote, já existia todas essas coisas quando ele fundou a igreja. Igreja, nós fazemos parte de um corpo. E este corpo tem um cabeça que é Jesus. Então vamos entender aqui, na introdução de hoje, o que o Espírito de Deus quer trazer para nós como revelação. Aleluias. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, ministério em terceiro lugar. Nós ouvimos isso muito, muito, muito. Todos, acredito eu, que todos que estão aí do outro lado, se você não ouviu, tá ouvindo agora, mas eu acredito que todos que estão do outro lado já ouviu. Em primeiro lugar é Deus, segundo lugar família, terceiro lugar ministério. Agora, eu quero trazer um entendimento para você sobre isso profundamente, porque é assim mesmo, é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e o ministério em terceiro lugar. Os religiosos sempre vão colocar o ministério em primeiro lugar do que a família. E vai colocar a família em segundo. E Deus, se é que Deus entra nessa relação, ele fica em último. Se
Porque na maioria das vezes, os religiosos deixam Deus de lado. Porque ele pega o ministério e coloca como se o ministério dele fosse Deus. Ele pega a obra que ele faz na igreja e coloca como se aquilo fosse Deus. Então, ele coloca aquilo em primeiro lugar. O chamado, o ministério, o estar presente no culto, o exercer de um trabalho ministerial na igreja. Coloca isso em primeiro, como se isso fosse Deus. E aí, em segundo, ele põe a família. E Deus não entra, muitas vezes. E se entrar, entra em terceiro. Mas quem coloca isso, o ministério como Deus, Deus não entra nessa relação porque ele já entende, ele acredita. E não é por culpa, muitas vezes, das pessoas. Muitas vezes você pode estar sendo aprisionado por um espírito de religiosidade e você nem sabe disso. Porque isso é passado para nós, de geração em geração, por liderança, por pessoas que estão à frente de trabalho, pastores, líderes religiosos que vão passando pra gente e a gente vai... Eu um dia fui uma pessoa que vivia aprisionada no espírito de religiosidade. Porque pra mim, eu entendia que Deus era um ministério, que Deus era a estar no ambiente de paredes que é a igreja. Eu ia pra igreja segunda, de manhã, de tarde, de noite. Terça, de manhã, de tarde, de noite. Quarta, de manhã, de tarde, de noite. Quinta, de manhã, de tarde, de noite. Sexta, de manhã. Sábado, de manhã. No domingo, eu ia 3 vezes, 4 vezes. Às vezes eu ia e ficava... Eu ia, tipo, 1h da tarde e voltava só às 10, 11 da noite. E na segunda-feira de novo e todos os dias, porque eu entendia que eu tava pondo Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas peraí, nós não somos só espírito, nós não devemos... Ah, mas Davi disse que nós temos que habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque mais vale um dia em seus átrios. Peraí, vamos com calma e entender verdadeiramente o que Davi está dizendo. Porque uma coisa é eu estar dentro de uma igreja, orando, cultuando junto com os irmãos. Uma coisa é estar exercendo uma função lá, eu estar ministrando uma palavra, eu estar cantando um louvor, ministrando um louvor, eu estar tocando instrumento ou fazendo qualquer trabalho que seja ele na igreja, na religião. E diferentemente é isso de você estar relacionando com Deus. O seu relacionamento com Deus, ele pode ser em todos os momentos e em qualquer lugar, porque Deus, ele habita em todos os lugares, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Eu estou aqui hoje em casa e Deus está aqui comigo. Você está me assistindo e eu não sei nem onde você está me assistindo. Na sua casa, no seu trabalho, eu não sei. Deus está aí com você. E relacionamento com Deus não tem lugar, não tem hora. Não tem momento, porque no espírito, em qualquer lugar que você estiver, você pode estar em contato com o seu Criador. Você pode estar se relacionando com Deus. Você não precisa se relacionar com Deus quando está dentro de uma igreja. Você não precisa se relacionar com Deus quando você está num culto ouvindo uma pregação. Não. Quando um profeta está ali falando algo de Deus para você, ai, Deus falou comigo, eu estava ali relacionando com Deus. Ai, eu estava ali fazendo obra porque eu fui fazer visita, porque eu fui evangelizar, porque eu fui... Não, irmãos. Queridos irmãos, vamos entender verdadeiramente o que é relacionamento e o que é obra e ministério. Quando eu estou na igreja exercendo uma função ou até mesmo saindo na rua para evangelizar pessoas, entregar folheto, falar de Deus para as pessoas, visitar pessoas necessitadas e orar por enfermos, fazer intercessão. Quando eu estou fazendo essas obras, eu estou dando meu tempo para Deus, eu estou dedicando tempo para Deus, mas eu não estou passando tempo com Deus. Uma coisa não é a outra. Passar tempo com Deus, se relacionando com Ele. Quando foi que você sentou no colo de Deus? É apenas para sentir o carinho dele. Ivanilde, como que eu vou sentar no colo de Deus? No Espírito. No Espírito você pode abraçar Deus. Você pode amar Deus. Ele é teu Pai. Um Pai. Você pode amá-lo, abraçá-lo, conversar com ele, sentir as batidas do coração dele. Isso é relacionamento. Ser guiado pelo Espírito de Deus é relacionamento. Quando você consegue discernir entre a voz de Deus, a voz do diabo, a sua mente, né, porque você tem a sua voz, o seu consciente, da sua mente, tem a voz de Deus, tem a voz do diabo, tem a voz do mundo que fala, e você vai discernir
e ser guiado pela voz de Deus. Silenciar as outras vozes para ouvir a de Deus e ser guiado pela voz de Deus. Então isso é relacionamento. Então vamos entender que primeiro na nossa vida é Deus. Se você inverter e não colocar esse relacionamento que eu estou ensinando aqui para você, quando você pega a Bíblia, começa a ler, ter revelações, e Deus começa a falar com você, quando você começa a buscar, quando você começa a entender os mistérios de Deus, isso é relacionamento com Deus. Quando você vai lá, você chora para Deus, você entrega suas mazelas para Deus, você entrega seus problemas. Quando eu estou dizendo seus problemas, eu estou dizendo problemas de sofrimento apenas. Estou falando de afrontas apenas, de doenças apenas. Eu estou falando muito mais do que apenas isso. Eu estou falando para você que quando você entrega suas falhas, seus erros, quantos pecados nós cometemos diante do Senhor ao longo da nossa caminhada. E aí, a gente precisa entregar isso para Deus, ter confiança nele, saber que ele é bom, que ele nos ama, que ele não nos rejeita. Relacionamento com Deus é intimidade com Deus, é andar assim com Deus, como se vocês fossem um. Consegue ter esse amor com Deus mais íntimo do que um relacionamento conjugal. Porque para que você tenha um bom relacionamento conjugal com seu cônjuge, sendo esposo ou esposa, você precisa primeiro ter um relacionamento bom com Deus. Porque aí sim você vai saber o que significa a palavra intimidade, confiança, relacionamento onde que você pode confiar no outro, abrir seu coração, rasgar seu coração para o outro. Muitas pessoas não têm essa confiança com o esposo, com a esposa, para abrir o coração, para entregar o pior que tem dele. Entregar o melhor, mas o pior que eu digo assim, em questão de desabafo, de você dar essa confiança pro seu cônjuge chegar e rasgar o coração dele e contar os problemas dele para você e você acolher e você ajudar. Isso é relacionamento. Então, primeiro Deus, segundo lugar família e depois o que sobra disso é ministério. Abaixo de Deus é a família. Esse será o primeiro ponto para entender sobre religiosidade. Pois os religiosos entendem que fazer a obra, ir para a igreja, fazer trabalhos em uma organização chamada igreja, ele está colocando Deus em primeiro. Eles acham que isso é Deus. Você trabalha dando tempo para Deus, mas Deus quer que você dê tempo de qualidade com Ele. Não dá para Ele. Não dá o seu serviço para Ele, mas ter um tempo com Ele, juntinho dele. Não dá para Ele só o que sobra. Ou fazer a obra do Senhor e dar o que sobra para sua família. Muito pelo contrário. Você tem que dar o melhor para sua família. E eu quero dizer que religiosidade é uma armadilha. Parece bom, mas é um engano, uma prisão para sua mente, para sua alma. E é um espírito. Religiosidade é um demônio que aprisiona nossa mente. Então é uma armadilha de Satanás para que a gente possa cair enganado, achando que estamos no caminho certo, que estamos agradando a Deus, que estamos indo para o céu, e nós não estamos verdadeiramente agradando a Deus, nem indo para o céu, nem fazendo o que Deus quer que a gente faça, porque nós estamos enganados por religiosos. Muitas vezes, líderes religiosos, por manipulação, usam a Bíblia, a palavra de Deus, para manipular nossa mente e nos fazer para que acreditar que nós temos que fazer aquilo que eles estão dizendo pra gente fazer. Mas quando você desenvolve um relacionamento com Deus, você vai saber exatamente o que Deus quer que você faça e não o que a religião dita pra você fazer. E quando você sabe o que Deus quer que você vá fazer, você vai seguir Deus e não religiosos. E isso, você vai enfrentar um certo tipo de conflito com os religiosos, porque eles não vão aceitar. Mas se você sabe que está agradando a Deus, você vai permanecer seguindo Deus, seguindo o Espírito de Deus e a orientação do Espírito, seguindo a palavra do Senhor. Eu não estou falando de rebeldia contra a liderança, muito pelo contrário, porque Deus não, ele é contra a rebelião. Eu estou dizendo de você ser guiado pelo Espírito, colocando as coisas no lugar de acordo com o que Deus quer. O que Deus quer está na palavra e está no Espírito. Quando você busca Deus, Ele te revela e tudo vai estar confirmando através da palavra. Eu não posso aqui ler um monte de textos bíblicos porque o vídeo vai ficar muito comprido e eu vou fazer apenas 3 vídeos, não dá para falar tudo sobre isso, religiosidade e verso intimidade. Mas não seja escravo de um sistema religioso. Eu tenho para te falar que quando nós seguimos a religiosidade, nós destruímos nossa família.
Nós acabamos com a nossa família. Quando eu sou uma mulher religiosa, eu não vou cuidar do meu marido direito, eu não vou cuidar das minhas filhas direito, eu não vou cuidar da minha casa direito, nem de mim mesmo vou cuidar direito, porque eu estou muito ocupada fazendo a obra de Deus. E se é este o seu caso, se liberte desse espírito de religiosidade, porque Deus ele vai cobrar primeiramente naquele dia de prestação de contas diante dele o que você fez com a família que ele te deu, tá? Então, a família tem muito, muito, muito mais importância para Deus, porque a igreja só pode ser igreja se tiver famílias. Igreja é só uma instituição próspera e abençoada se a igreja for formada. Por muitas famílias destruídas, é uma igreja que vai dar muitos problemas. A formação do ser humano, a formação do coração humano é feita dentro de casa. Nosso coração se forma dentro do nosso lar. Ele se fortalece dentro do nosso lar. Quando a gente volta para casa para descansar, a gente não recarrega apenas as forças físicas, psicológicas também, emocionais também. E se você não cuida da tua casa, da tua família, como homem, como mulher, porque cuidar da casa, todo mundo entende que é o papel da mulher. Não, é o papel de todos os integrantes da família, inclusive dos filhos. Cuidar do ambiente da casa em questão espiritual e em questão emocional, em harmonia, em questão material, em todos os sentidos, é obrigação de todos da casa. A mulher fica com a parte maior? Fica. Porém, não é obrigação dela fazer isso tudo sozinha, porque nenhuma mulher deste mundo vai dar conta sozinha de fazer tudo isso. Então, é um papel de todos da família. Todos têm que cooperar e contribuir para que essa família esteja como aquele castelo que eu ensinei aqui no canal. Bem estruturada, bem sucedida, abençoada pelo Senhor. E eu desejo a você que você se liberte da religiosidade e passe a ter intimidade com Deus, que cuide bem da sua casa, da sua família e seja livre desse sistema religioso. Deus vai te dar ministério, sim. Deus vai te usar na obra, sim. Mas você só vai derramar nos outros lá fora o que você recebe dentro da sua casa. O que você é dentro de casa que derrama para os outros lá fora. Porque se você lá fora é uma bênção, profetiza, revela, prega, faz e acontece lá fora. É o melhor decorador da igreja. É aquele que faz a limpeza que todo mundo fala, nossa, que igreja limpinha. É aquele que serve lá em qualquer área da igreja. Se você é aquele que faz a obra missionária no campo e faz muito bem feito, todo mundo, uau, até te aplaude lá fora. E dentro de casa você não tem honra, você não tem respeito. Dentro de casa você não é o que você é lá fora, porque você não dá nem, você só dá o resto que sobra e se dá para os seus filhos, para os seus esposos, para sua esposa, para sua família. Então eu quero te dizer que você precisa se libertar do espírito de religiosidade, sair desse lugar e entrar na verdadeira intimidade com Deus, porque Deus vai te posicionar, Ele vai reposicionar você no centro da vontade dele. E o centro da vontade de Deus é que você ande com Deus em todos os momentos, em todos os lugares que for possível, você esteja em contato com o céu. Mas que você ame muito sua família, cuide muito bem deles, dê o seu melhor para sua família. E aí disso aqui vai transbordar e derramar lá fora no seu ministério para outras pessoas. Mas nunca coloque o ministério, igreja ou religião acima de Deus e nem da família, porque você vai atropelar tudo, destruir sua casa, sua família, destruir o seu relacionamento com Deus. Isso pode até interferir na sua salvação, porque você corre um grande risco de cair e perder a sua salvação. Hoje foi a introdução, até aqui, e que amanhã nós possamos continuar este vídeo. Beijo, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.